E aí, pessoal, saudações, professor Helder por aqui. Então vamos ao nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos aí no decorrer dos próximos meses que visam ensinar os fundamentos de programação, né, também conhecidos ali, dependendo mais se a gente voltar mais para as engenharias, né, como introdução à computação científica. Então, neste primeiro vídeo, vamos trabalhar um pouquinho o conceito mais fundamental de todos, que é a ideia do que é computação, né? Por que isso é importante? Se a gente quer aprender a programar, né, a utilizar o computador para fazer as tarefas que sejam mais manuais, repetitivas, ou seja, fazer aquela parte chata, né, do que nós precisamos realizar, a gente precisa controlá-lo, né? Precisamos mostrar para o computador o que ele precisa fazer. Mas o que o computador faz? O computador realiza computações, né? Então o computador computa. Então a gente precisa, num primeiro momento, ter uma noção do que se trata, né? Do que é a computação, para a gente conseguir dar esse contexto lá em programação, algoritmos, outras análises, tá? Então a gente começa aqui o nosso estudo entendendo um pouquinho aqui sobre do que se trata essa palavrinha, tá? Computação, né? E aí logo a gente já vai entender do que se trata também a ciência da computação, que é onde isso tudo aqui está inserido. Bacana? Então bora lá, pessoal. Bom, muito difícil começar a falar aqui sobre computação sem a gente apresentar esse personagem célebre aqui da história da computação, que é o senhor Alan Turing, tá? Então, por que o Alan Turing ele é um cara bem importante? O Alan Turing foi um matemático, um dos primeiros, na verdade não, foi o primeiro, tá? Foi o primeiro pesquisador que conseguiu formalizar uma definição do que é computação, tá? E aí, nesse esforço para ele dizer assim, olha, computação é qualquer coisa que uma máquina de Turing, né, naquela época não tinha esse nome, né, qualquer coisa que a minha máquina aqui consiga realizar. Então, nesse esforço de fazer essa formalização do que é computação, o Turing acabou desenvolvendo uma máquina, né, uma máquina teórica. Aqui a gente tem uma figurinha que é uma versão concreta, né, física, mecânica dessa máquina teórica, que é chamada de máquina de Turing. Tá? Muito, mas muito mesmo estudada em ciência da computação. Logo em seguida vou comentar um pouquinho mais sobre ela. Tá? Então, para vocês, assim, para algo que vai ajudar não, mas talvez resolver uma curiosidade histórica, vocês darem uma olhadinha sobre a história do Alan Turing, tá? Que é o cara que tem a definição de computação que é adotada unanimamente em ciência da computação, tá? Por todo mundo que estuda isso. E aí tem um filme bem legal que eu recomendo aí que vocês assistam, se possível, tá? Não sei se tem no Netflix, que é O Jogo da Imitação. Talvez vocês já devem ter assistido. Ele trata, né, como todo filme, conta a historinha aí do Alan Turing, né, que teve o contexto de desenvolver a máquina de Turing e todos os estudos dele na tentativa de quebrar o código da máquina Enigma, né, que era utilizado para comunicação lá na Segunda Guerra Mundial. Então, como ele tinha esse objetivo, ele acabou fazendo todo um estudo sobre como tentar automatizar isso de uma forma que as máquinas consigam fazer, né, que essencialmente é o que a gente usa hoje em dia, até hoje, como definição de computação. Mas então dei essa introdução histórica, né, e agora vamos pensar um pouquinho mais realmente no conceito de fato aí do que é a computação. Então, pessoal, a computação, a gente pode fazer uma analogia bem rápida aqui com a gente resolver um cálculo, resolver uma continha aqui. Então, se eu perguntasse para vocês aí, o que é calcule, ó, palavrinha-chave aqui, calcule 3 vezes 4. Aí vocês vão dizer, 3 vezes 4 é 12, professor. Mas aí, como é que vocês chegaram nesse 12? Né, então vocês chegaram no 12, daí vocês,
quando eu era criança lá, eu aprendi a tabuada, memorizei tudo. Eu tive muita dificuldade com as tabuadas, então eu sei que 3 vezes 4 pela tabuada dá 12. Mas se a gente fosse fazer aqui, eu podia fazer, né, 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é o 3, 4 vezes, né? Então a gente tem essa multiplicação. Então aqui a gente tem alguns elementos já interessantes, né? Eu tenho uma entrada, eu tenho alguma fórmula para realizar o cálculo e eu tenho uma saída, vai ser 12. Se a gente abstraísse um pouquinho mais, eu podia dizer o seguinte para vocês, calcule qual é o valor aqui dessa funçãozinha bem simples para x igual a 12. Ou para x no intervalo de 0 a 12, porque eu quero plotar isso aqui em um gráfico. Então a gente vai lá, vai substituir os valores, né, aqui no x, eu vou obter um valor de cada x. E aí nisso, para fazer isso, eu vou precisar realizar algumas operações, né? Tem que fazer a potência aqui, preciso fazer uma subtração, mais uma soma. Então vocês veem que a gente vai juntando uma série de operações para conseguir chegar num resultado lá no final. Aí também, com base nessa funçãozinha aqui, eu podia pedir para vocês o seguinte, né? Qual é a derivada dessa função? Né? Limite superior e inferior. Qual é a integral dessa função? Então a gente pode fazer uma série de perguntas aqui que precisam ter esse cálculo, né, para a gente obter o resultado. Então, o que é computação? A computação, a gente pode fazer uma analogia a um cálculo, né, no sentido que toda computação ela tem uma entrada, ela tem um processamento e ela tem uma saída. Tá? Entrada, processamento e saída. Só que então, se tem isso, e na matemática também tem, então o que, que difere computação de matemática? Então o ponto principal aqui é que na ciência da computação, a computação em si, nós abstraímos um pouquinho mais. Então, nós não trabalhamos só com números. Né? Então essa ideia de entrada, processamento e saída, ela se aplica a informações em geral. A informações em geral. Então algo que é muito aceito é a gente considerar que computação nada mais é do que esse processo de transformar uma informação. Então essa informação que vem da entrada, ela é processada e ela é exibida como resultado. Então esse processo de transformação de uma informação é que é a computação. Tá? Então a gente transformar. E aí é claro que a chave, né, como é que isso se relaciona com programação? Na programação a gente organiza essa etapa de processamento. Então a gente mostra para o computador o que, que ele precisa fazer com a informação para a gente, dada uma entrada, chegar numa saída. Tá? Então vamos seguir aqui um pouquinho mais com esse conceito. Então nessa ideia, né, da gente ter uma entrada, processamento e saída, a gente acaba chegando no conceito aqui de um computador, né? Porque o computador, como eu disse no comecinho, né, quem é que vai fazer a computação para nós? É o computador, né? Se a gente não tivesse computador, não ia fazer sentido, porque a gente tem que fazer tudo isso na mão, tá? Então aqui eu coloquei dois modelos de computador. Esse aqui é algo que vocês já conhecem, né? O nosso computador real do dia a dia. E aí aqui, pessoal, a gente pode pensar nesse computadorzinho desktop aqui da figura, tá? Mas também tem o nosso celular, pode ser um notebook, um smartwatch também não deixa de ser um computador, então N possibilidades aqui. E aí eu trouxe também aqui o computador teórico na máquina de Turing que eu mostrei lá no começo. Só para a gente ter uma noção e observar que várias coisinhas do estudo teórico, elas são trazidas aqui para o mundo real, concreto. Né? Então, em ciência da computação, né, especialmente na teoria da computação, a gente tem esses modelos teóricos aqui de computação, e o mais importante deles é a máquina de Turing, porque ela acaba sendo a mais completa, né, para representar o que é a computação. A gente tem outros, por exemplo, o mais simples de todos é o autômato finito determinístico, mais simplesinho deles, né, de modelo de computação. E a máquina de Turing acaba sendo o mais completo deles. Por que é importante o modelo teórico do que é a computação, né, ou de um computador?
O modelo teórico ele é importante porque a gente utiliza ele para estudar os limites do que é computável e o que não é. Então tem alguns problemas que nós não conseguimos resolver com o computador. E aí esses modelos teóricos são usados para isso, para a gente provar que um problema é ou não é resolvível computacionalmente. A gente também consegue utilizar esses modelos teóricos para estudar problemas ou soluções. Então, para eu conseguir dizer assim, olha, tal problema eu consigo resolver com X tempo e com X memória, ou com X capacidade, e Y memória, desculpem, ou Y capacidade de processamento. E aí isso nos dá uma vantagem muito boa, que às vezes eu não preciso ficar quebrando a cabeça quando eu tenho um problema muito complexo, eu posso ver o que já foi estudado sobre ele e buscar algumas adaptações. Tá? E aí nesse nosso modelo de computação teórica, aqui vocês já devem estar observando ó, que tem uma fitinha de papel. Né? Essa fitinha de papel aqui, no nosso caso da máquina de Turing, ela representa, na maioria dos casos, a entrada e a saída. Né? Então aqui a entrada e a saída no sentido que eu posso ler da fita, né, ler dessa fita de papel e escrever nessa fita de papel. Então a gente tem o processo de entrada e de saída, lá do comecinho do vídeo. Né? E essa parte central aqui, né, essa parte central é quem faz o processamento em si. Então essa parte aqui do meio, né, ela é uma agulha que consegue escrever ali, lançar tinta de alguma forma, e a gente tem também os outros equipamentos aqui que eles são como se fosse um cabeçote do videocassete, né, lá das antigas, né, talvez vocês já conheçam aí o videocassete. Então nada mais, esses cabeçotes nada mais fazem do que colocar a fita ou para a esquerda ou para a direita. Então a gente consegue ir movimentando na nossa fita para fazer leitura dela ou movimentando para fazer a saída e fazer a escrita. Então vocês vejam que o computador aqui ele fica reduzido a um mecanismo de leitura e escrita e de eu conseguir avançar ou retornar na minha entrada. E também conseguir, obviamente, escrever a saída. Tá? Então, a máquina de Turing ela é muito interessante porque ela é extremamente simples e extremamente poderosa. Né? Mas, que nem eu falei, isso aqui é um modelo teórico. Né? Então, no papel de fato, no teórico, a gente consegue trabalhar, por exemplo, com uma entrada infinita. Né? A gente sabe que ninguém vai ficar digitando nada ali no nosso programa, mas no modelo teórico, bacana, a gente pode dizer assim, olha, trabalho com entrada infinita aqui, a minha máquina fica lendo infinitamente e infinitamente dando saídas. Né? Dá, na teoria, o papel aceita tudo. Tá? E aí, esse diagrama que eu coloquei aqui embaixo é o que a gente chama de diagrama de estados. Tá? Então é algo, vocês não precisam se preocupar com isso aqui é bem de teoria da computação, mas é só para vocês ficarem sabendo, né, saber que existe isso. Então esse diagrama de estados aqui é o que vai controlar essa parte aqui, é o que vai controlar este processamento, então é o que vai controlar, a gente vai mexer ali nosso cabeçote para a esquerda ou para a direita, se eu vou, digamos assim, escrever ou se eu vou ler, e o que eu vou fazer com isso. Então isso é controlado por um diagrama de estados. E aí um pouquinho mais para frente, a gente vai ver formas, né, de escrever esses diagramas de estados em uma linguagem que é bem parecida com a linguagem humana, que são as linguagens de programação. Então isso aqui não deixa de ser um exemplinho do que é um programa na linguagem de uma máquina de Turing. Tá? Então agora se a gente trouxer esse conceito aqui para o nosso dia a dia, para o nosso computador, a gente consegue pensar no nosso processo, né, de transformação de informação. Deixa eu colocar aqui, aí dá para ver tudo. Né, que a gente tem entrada, processamento e saída. Olhando agora aqui para um computador tradicional. Né, e aí a gente já consegue fazer alguns paralelos aqui com os componentes desse computador. Do mesmo jeito que eu apresentei rapidamente os componentes ali de uma máquina de Turing. Tá? Então, se a gente pensar aqui, nesse computador, o que são dispositivos de entrada? O que a gente pode usar para entrar informação? Bom, teclado é o primeiro deles, né, que é logo que vem à mente. O mouse também, eu consigo clicar em algum ponto da tela.
Se a gente pensar no celular, a própria tela do celular é um dispositivo de entrada. Microfone é dispositivo de entrada, ainda mais se a gente tiver um iPhone ali com Siri, notebook também pode ter Siri, touchpad é dispositivo de entrada. Se nós tivermos um Google Cardboard, né, que é aquele óculos de realidade virtual, né, que usa papelão para os dispositivos Android, ou se a gente tiver um óculos de realidade virtual com aquelas luvas, isso também é dispositivo de entrada, porque são coisas que entram informação, né, são formas da gente colocar informação aqui para que o computador depois processe algo e dê alguma saída, tá? Então, dispositivos de entrada fazendo esse vínculo aqui. Dispositivos de saída de um computador, né? O primeiro deles e mais óbvio, né? O monitor, né? Ou a tela do celular, né? Ou a tela do nosso smartwatch, tá? Aliás, se a gente pensar num smartwatch, né? Os dispositivos ali que a gente tem que captam o acelerômetro ou que captam temperatura, batimentos cardíacos, também a gente pode olhar como dispositivos de entrada. Tá? E aí de saída, voltando, né, então, monitor do computador, tela do celular, tela do smartwatch, a impressora, né, a impressora foi um dos primeiros dispositivos de saída, talvez, eu acho até que veio antes do monitor, a impressora. Né, se a gente pensar lá nos primeiros computadores, que eram os mainframes, né, aqueles gigantões, depois eu vou mostrar uma fotinho deles também. Tá? Então a gente tem entrada e saída aqui no mundo real, né, de hoje em dia. E aí, e o processamento? Quem é que faz o processamento? O processamento é feito por tudo o que está aqui dentro desse gabinete. Né? Então aqui dentro desse gabinete a gente tem memória, tem processador, tem placa-mãe, tem memória cache e tem tudo isso interligado ali dentro. Então a ideia do processamento ele é realizado por todos esses componentes, mas vejam só, o principal que eu falei foi memória, processador e placa-mãe. Né? Memória, processador e placa-mãe é mais ou menos o que a gente tem aqui na máquina de Turing. Né? Onde é que está a minha memória? Está na fita. Né? Onde é que está o meu processador? Está aqui com o meu simples uso do cabeçote, né? O vai e vem com uma programação. Onde é que está a conexão com a saída? Também está na fita aqui nesse caso. Então, basicamente, o processamento ele é feito por uma memória e um processador. Né? Então, claro que no nosso caso do computador atual, a memória e o processador são super avançados e é uma disciplina de estudo. Né? A gente não pode começar a estudar, é estudado em ciência da computação em umas 3, 4 disciplinas no mínimo, em nível de graduação. Tá? Mas para cá basta a gente ter essa ideia que eu vou trabalhar especialmente com memória e processamento. Né? Desculpem, memória e processador. São os principais componentes aqui do nosso... desculpem, os principais componentes que nós podemos utilizar para realizar o processamento. Ok, pessoal? Então, resumindo, o que é computação? Computação é transformação de informação. Né? Essencialmente esse ciclo de entrada, processamento e saída da informação. Que tipo de informação? Informação qualquer. Né? Informação que a gente conseguir representar computacionalmente, que eu conseguir utilizar algum dos dispositivos de entrada que eu tiver disponível e também algum dos dispositivos de saída. Legal, pessoal? Espero que tenha ficado claro esse conceito de computação. No próximo vídeo a gente segue um pouquinho mais de profundidade no que é esse computador aqui que vai realizar o processamento e já entramos em linguagens de programação. Então, até o próximo vídeo.